Sempre que a gente fala sobre China, a gente tem um debate muito intenso, né, no FinTwit, na internet, porque você tem o campo daquelas pessoas que simplesmente veem a China como o novo protagonista mundial que vai destronar os Estados Unidos, que hoje domina completamente os BRICS e vai criar essa nova ordem mundial em torno do Yuan, criando uma moeda comum do BRICS, ou comprando ouro, ou seja, a China está jogando aquele xadrez 5D, tem aquela estratégia centenária e os Estados Unidos mal sabem o que os aguarda. E por outro lado, você tem aquelas pessoas, principalmente as mais radicais, como Peter Zeihan, né, que é um analista geopolítico que literalmente fez uma previsão bastante ousada, dizendo que por conta do declínio da população chinesa, que está acontecendo numa velocidade nunca antes vista na história da humanidade, e vários outros problemas de superinvestimento, a China está fadada ao fracasso e deve acabar como ela existe em 10 anos somente. Então, o que eu quero passar para você é que, na verdade, tudo isso é muito complexo e tudo isso é muito complicado você trabalhar com certezas e você precisa sempre trabalhar com probabilidades. Porque a China é tão grande, mas tão grande, que tudo acontece ao mesmo tempo, tudo de bom e tudo de ruim. Então, você tem essa dualidade que acaba acontecendo na China e a macroeconomia ela é feita de contracorrentes. Então, não se trata de dizer a certeza de que tudo vai para um lado ou vai para o outro lado, porque pode ser que você esteja certo nos dois lados. E agora a questão é saber qual lado está mais forte e por quanto tempo ele vai conseguir segurar essa queda de braço. É isso que vai determinar o que vai acontecer com o nosso futuro, com o futuro do seu portfólio. A sua segurança financeira para o resto do mundo. Então eu quero falar um pouquinho dessas contracorrentes que estão agindo e como hoje a China está combatendo um grande problema que foi criado por ela mesma, né? Quanto mais intervenção você tem, mais problemas você cria, e ver como que ela consegue segurar isso ao longo do tempo. Então, é importante a gente ver que não é bem o que eu gostaria que acontecesse. Eu concordo com o tipo de governo que se faz lá. Mesmo que você não concorde, você precisa admitir que algumas coisas que vêm sendo feitas funcionam, mas ao mesmo tempo, aqueles que acham que a China realmente vai dominar o mundo também precisam ver que muitas coisas erradas foram feitas e muitos desequilíbrios foram criados na economia. Mas uma coisa que acontece muito, né, que é importante a gente ver cada país de uma forma diferente, porque o Japão, eu já fiz 2 capítulos sobre isso, vou precisar fazer um terceiro, vem sofrendo com a desvalorização do iene, né? Já falei isso várias vezes, quem vem seguindo o meu podcast. Por outro lado, o Yuan, ele perdeu um pouco o controle quando ele passou ali dos 6,20, 6,50, 6,80, teve algumas intervenções, chegou no 7 e depois ele parecia que ia perder o controle no 7,20, mas ele está parado nesse 7,20 e não muda. O que está acontecendo? Por que a China está conseguindo fazer esse controle e que o Japão não está fazendo? E a gente precisa analisar as diferenças enormes entre a China e o Japão. Então, o primeiro deles já é da parte de como eles lidam com a fuga de capital. A China é muito mais tranquila em relação ao Japão. A China só fala, bom, eu não permito a fuga de capital e ponto. Então, eu simplesmente tenho um controle de capital muito mais forte, muito mais pesado do que o Japão. A China vem, obviamente, de décadas de construção de super firewalls que não somente controlam a informação da internet, né? Se você vai à China, eu conheço bastante a China, já fui mais de, sei lá, umas 12 vezes, você percebe claramente que você não tem acesso a serviços como Google, como Facebook, como Instagram, como Twitter, etc., vários outros, para você se comunicar com o mundo externo. Nem o WhatsApp hoje, né? A não ser que você use determinados VPNs, nem VPNs permitem, nem todos os VPNs permitem que você tenha acesso a isso à China. Então você tem um padrão muito diferente da forma que a China lida. Ela é um mundo dentro dela mesma, e existe o mundo externo e o mundo interno. Agora, dinheiro também é informação, e da mesma forma que você controla a informação, você também pode controlar dinheiro. Então, o controle de capitais é muito mais forte lá, então é como se fosse uma panela de pressão que vem represando. Por outro lado,
A China também, graças à sua política de exportação que ela fez durante décadas, ela conseguiu acumular uma reserva imensa de dólares para poder segurar o nível de controle para manter aquele câmbio da forma que eles gostariam, ou pelo menos segurar um pouco o que eles gostariam que não acontecesse, apesar de não estar exatamente onde eles gostariam que estivesse, certo? Então essa queda de braço também vai depender das reservas que a própria China vai precisar fazer. Só que aí que vem o pulo do gato. A China vem passando por um problema gigantesco no real estate. O real estate, que é, né, o mercado imobiliário da China, vem perdendo muita valorização. Ou seja, eles estão passando por um problema de deflação gigantesco. E isso, o real estate, é exatamente a maior forma que um chinês acumula valor na sua vida. Ele faz isso para sua família, para os seus filhos. Ele compra 1, 2, 3 apartamentos, muitos deles na planta e muitos não foram entregues. Por isso que a gente teve ali os problemas com a Evergrande, com o Country Garden, né? Empresas que literalmente pediram falência e que não pagaram os seus debentures, né? Os seus bonds corporativos. Isso acabou criando uma série de desconfiança ao longo do país, né? em todo o território. E muitas pessoas perderam não somente seus apartamentos, como seus depósitos em bancos, né? Muitas pessoas que tinham contas em bancos regionais acabaram, ou bancos que todos eles praticamente são do governo, porque o sistema é extremamente controlado, né? Quando você tem o Banco Central chinês, ele controla todos os bancos e o que eles devem ou não fazer, para quem eles devem ou não emprestar. Então eles têm essa flexibilidade para eles, para definir qual vai ser a política e que ela seja seguida imediatamente. E você teve decisões unilaterais onde pessoas que tinham depósito nos bancos simplesmente os perderam, porque os seus depósitos foram transformados em investimentos de longo prazo no real estate. Ou seja, a liquidez despencou imediatamente por determinação governamental. Então isso aconteceu muito. E aí, obviamente, que fez com que pessoas, principalmente a geração Z, né, que se viu completamente perdida, porque não somente ela não consegue encontrar um emprego decente depois que ela sai da universidade, tendo a maior emissão, entre aspas, de universitários nessa última leva, né? Foram mais de 100 milhões, 11 milhões de universitários que acabaram entrando no mercado e não conseguiram alocação. Por outro lado, você, pela desconfiança de como juntar dinheiro a partir de agora, a geração Z acabou recorrendo, né, a feijões de ouro. Eu tenho até um capítulo que eu falo sobre isso, a febre dos feijões de ouro na China, para poder começar a poupar alguma coisa que seja que eu consiga ter alguma reserva de valor ao longo do tempo. Então, várias mudanças estão acontecendo ali no consumidor, na população chinesa. Agora, a China não ficou parada vendo isso. Ela viu que ela ia entrar num modo de colapso se ela continuar construindo infraestrutura que ninguém precisa. Construindo uma ponte que vai para o nada, por exemplo, ou cidades fantasmas onde ninguém vai morar. Então, de forma meio que inteligente, o Xi Jinping mudou completamente a política e focou na exportação novamente, né? Na indústria, só que principalmente em lugares específicos, como a moda do momento, né? Que é o aquecimento global e toda aquela, né, as mudanças climáticas que fazem com que toda a política do Ocidente seja voltada para carros elétricos, baterias, né, painéis solares e toda a parte sustentável. E eles apostaram tudo nisso. É por isso que hoje você percebe que você tem indústrias extremamente competitivas ao ponto de fazer dumping, né, em países que não têm essa proteção. E onde você vê empresas como BYD criando carros elétricos a $10 mil, praticamente. Ou seja, isso está inundando o mundo inteiro. E você vê muito isso acontecendo no Brasil. Eu vejo cada vez mais nas redes sociais no Brasil as pessoas compartilhando como os carros chineses são muito melhores do que você simplesmente comprar um Tesla, né? E às vezes você vê que isso pode ser a única saída para uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um Tesla ou não tem um dinheiro para comprar qualquer outro tipo de carro elétrico. Ele vai ter o seu primeiro carro como um BYD. Então ele atende toda uma demanda que está sofrendo com uma inflação muito grande. Então acaba sendo extremamente atrativo. E é claro que isso
pode mudar completamente. Digamos que nos Estados Unidos, se você tem um governo Trump que substitui o Biden, provavelmente você vai ter barreiras, né, de entrada para esse tipo de produto, ou sanções, ou qualquer tipo de barreira comercial. Então é importante a gente ver como que isso vai se comportar e como que isso vai afetar ou não a China, se esse de fato for o caso, para você colocar nas suas possibilidades. Agora, tudo isso, todas essas coisas, ou seja, quando você tem um volume de vendas extremamente grande, como a China tem, vendendo carros elétricos para a Europa e principalmente para o Brasil, eles não entraram aqui nos Estados Unidos, né, ainda pelo menos. Você vê que muitos dólares acabam entrando de novo na China e dando uma amenizada nesse câmbio do yuan. Então a China tem esse poderio que o Japão não tem. A China já fez um investimento em cima disso, que é uma coisa que eles estão na frente do Japão nesse aspecto. E eles, por conta da centralização completa do poder, eles conseguem fazer com que essa indústria floresça rapidamente, né? Inclusive, vários movimentos, não somente em celulares, em chips ou até inteligência artificial, todo esse movimento está sendo feito pela China. Então vamos ver como isso vai se comportar ao longo do tempo. Isso pode ser que isso crie uma onda deflacionária ao redor do mundo, onde isso comece a baixar os preços, né, e volte todo aquele dumping do Made in China 2.0. Vamos ver, a gente ainda não sabe como isso está se comportando, mas é de fato uma forma que a China vem agindo em cima disso. Um terceiro motivo de deixar o yuan, de segurar o yuan, por que a China simplesmente não deixa desvalorizar o yuan? Seria o normal a se fazer, certo? Isso, inclusive, poderia aumentar a competitividade dos próprios produtos exportados. Por que a China não abraça essa causa e deixa o yuan ir para os 8, 9, 10 e fazer a China ficar mais competitiva? Na verdade, existe todo um objetivo político. Isso iria contra tudo que o Xi Jinping está tentando fazer para manter uma soberania total sobre o seu país. Ou seja, o yuan forte pode ser uma excelente reserva de valor, como ele gostaria que fosse, como o dólar é hoje para o resto do mundo. Será que uma Argentina entrando em colapso não poderia adotar o yuan nas suas transações? Eles com certeza tentaram isso. Será que o Brasil, se o real entrar em colapso, será que não vai ser interessante o Brasil adotar o yuan como uma segunda reserva de valor e começar a largar esse dólar? É exatamente essa a intenção que existe na China hoje para fazer aquele belt, né, o Belt Road, né, toda aquela rota eu esqueço como falar isso em português, como se fosse a rota da seda, né, a nova rota que acontece hoje, né, principalmente em outros países na Ásia, né? Então a China ela vem centrando muito fogo em relacionamentos locais para ficar cada vez mais independente em relação ao Ocidente, ao consumo do Ocidente. Então, obviamente, se aproximou muito da Rússia, vendendo armas para a Rússia, se aproximou muito de países como o Paquistão, até mesmo da Índia, ou até mesmo da Myanmar, né? Vários outros países, Vietnã, todos os outros, Tailândia, né? Todos os outros países que vêm consumindo produtos chineses, e isso vai criando uma diversificação de parceiros comerciais para poder segurar a onda. Mas em qual moeda isso vem acontecendo? Geralmente o dólar, né? Por mais que as pessoas falem que não, agora a China só lida com yuan, não é bem o caso. O grande volume continua sendo o dólar e é de todo o interesse chinês que eles mantenham a sua reserva em dólares grande. Então, a grande pergunta que fica é, ele vai conseguir? Será que a China realmente vai conseguir meio que se livrar de tudo isso, dar a volta por cima, enquanto todo o Ocidente está ali diante de uma possível crise, de uma possível recessão? É aí que a gente precisa ver a cena dos próximos capítulos, mas esses movimentos estão de fato acontecendo, porém, como a gente sabe, esse problema que a China se encontrou hoje foi criado pelas intervenções que foram feitas no passado, e exatamente nesse momento que você tem um BYD, que é uma indústria voltada para a bola da vez do interesse da China. Será que isso é uma coisa de longo prazo?
Será que você pode ficar com um carro na mão que quando a política mudar novamente, você vai ficar na mão, porque esse carro não vai ter uma longevidade de 20, 30 anos, como você gostaria que ele tivesse? Então, é isso que a gente precisa avaliar ao ver esses movimentos. Então, é com esses olhos que eu gostaria que você começasse a ver essa China como uma dualidade e não como o melhor país do mundo de um lado ou o pior país do mundo de um outro lado. Eles sempre vão continuar, a gente vai continuar comprando produtos made in China, isso não vai acabar de uma hora para outra, eles vão continuar sendo aí uma economia super forte, a segunda economia do mundo, ou quem sabe pode ser que isso caia, ou quem sabe pode ser que isso suba, existem todas as possibilidades. Agora a gente precisa avaliar o que é a realidade, ao invés de avaliar o que a gente gostaria que fosse verdade.